Olá a todos, é uma satisfação mais uma vez estar aqui fazendo esse vídeo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo, eu estou aqui nesse vídeo representando a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a SECA, fica lá na cidade de São Paulo, no bairro de Santa Amaro, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. É uma casa onde tem como missão a divulgação do Evangelho, né, e a doutrina espírita, claro, e é uma casa onde procura não somente divulgar o Evangelho, mas também, né, praticar a caridade através das assistências espirituais e da ajuda material na medida do possível a todos aqueles que lá se achegam. Hoje aqui nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que tem o título Não Vim Destruir a Lei, o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Então vamos procurar estarmos serenos, tranquilos, né, despreocupados na medida do possível, é claro, né, das nossas preocupações diárias, dos nossos cansaços, para que nós possamos, na leitura, né, que nós estivermos fazendo aqui do Evangelho, e alguns comentários pontuais, para que nós possamos entender um pouquinho do que está sendo dito para nós aqui, neste capítulo, ou neste item do Evangelho. Não vim destruir a lei é o título desse capítulo, porque às vezes é uma interpretação que ao longo dos séculos, né, devido a alguns ensinamentos, né, da Igreja estarem um pouco distorcidos, como nós vamos ler aqui no texto de Kardec, né, está ser interpretado somente de um lado, sem utilizar a razão, né, dentro da fé, né, sem ter uma fé raciocinada, conforme nos recomenda a doutrina, e, por outro lado, a ciência, né, também vendo somente o lado material, né, esquecendo da condição espiritual. Então, cada um para o seu lado, fazendo as análises, as interpretações parciais, e isso veio fazer com que o Evangelho do Cristo fosse mal interpretado em alguns aspectos, ou interpretado de maneira diferente do que deveria, fazendo com que tivesse essa impressão, né, que Jesus queria contradizer a lei, né, a lei divina. Mas não é nada disso, muito pelo contrário. Ele veio dizer que, ele veio para nos dizer e nos provar que estava tudo conforme, e que tanto a lei da matéria, né, tanto a ciência material quanto a ciência espiritual, elas tinham e têm que se apoiar para que nós possamos evoluir, né, tanto do ponto de vista da ciência material, como também do ponto de vista da nossa moral. Então aqui, né, nós vamos começar fazendo a leitura, né, desse item. Ele traz aqui o seguinte texto: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Aqui devemos considerar a religião também, uma outra observação, do ponto de vista filosófico, tá? Que é a condição moral do ser. Então, continuando aqui, uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Tanto faz a lei, né, material, a ciência material ou a ciência espiritual, ambas foram criações divinas, né? Então, não tem como nós dizermos que uma está contradizendo a outra, né? Não podemos, porque se uma contradiz a outra, é porque tem algo de errado com uma ou com a outra, né? O que não é verdade, porque tudo que Deus criou é perfeito, né? Não tem, em hipótese alguma, a possibilidade de algo que Deus criou não ser perfeito, né? Então, se uma estiver errada, é porque uma está negando a outra.
A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro, né? Como nós comentamos anteriormente, né? Ao longo dos séculos, né? As leis divinas ou a religião foi interpretada pelos homens que estavam na condição de divulgar, né, as leis divinas. Eles eram muito exclusivistas, né? Eles faziam a interpretação ou divulgavam a doutrina da maneira que lhes conviesse, por algum interesse, seja ele qual for. E, por outro lado, como muitas vezes a ciência, né, por essa questão do exclusivismo, a ciência se chocava com as leis, né, com a doutrinação, né, com a doutrina, com a religião em si. Isso gerava um conflito, mas é por puro exclusivismo. Aí a ciência da matéria só tinha olhos para a matéria. Então, por isso que se tinha esse conflito e gerou aí durante todos esses séculos, né, essa incredulidade por parte de alguns, intolerância por parte de outros, enfim, né? E aí nós tivemos, né, estamos aí nessa nossa longa jornada aí caminhando entre contradições, né, porque a ciência, a religião, ela não admitia, né, a razão dentro da sua divulgação. E, por exemplo, o que nos veio trazer a doutrina dos espíritos, que nós precisamos e temos que ter uma fé raciocinada. Se a nossa fé não é raciocinada, ela não é uma fé verdadeira, é qualquer outra coisa, menos uma fé verdadeira. Então, precisamos ter a razão. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Então, isso aqui, claro, estava escrito, foi escrito por Kardec lá por volta de 1850, quando ele começou a estudar e a preparar as obras que ele viria divulgar logo em seguida sobre a doutrina. Então, estava chegando o tempo, né? E como é até hoje, isso é uma realidade até hoje, né? Que os tempos chegaram em que os ensinos do Cristo precisam ser desvendados, né? Precisam ser completados, interpretados da maneira com que deveria ser, de acordo com a ciência, tanto a ciência material quanto a ciência espiritual. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, quer dizer, as leis, né, a ciência material e a ciência espiritual, elas são as forças da natureza, como nós vimos lá no início, foram criadas por Deus. Então, elas têm que se apoiar, uma complementa a outra, né? Não adianta uma querer, né, e até não tem esse propósito, né? Inclusive, é um despropósito fazer que uma queira desmentir a outra. Tudo tem que estar de acordo, tudo tem que estar conforme, e uma foi feita para apoiar a outra. E é o que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer. Então, para isso, se faz necessário, né, que seja eliminado, conforme a doutrina nos traz, né, a doutrina dos Espíritos, que nós precisamos eliminar os dogmas, os rituais, as práticas exteriores, né, que nós devemos considerar, né, que foi o que Cristo veio nos trazer, a nossa condição moral, né, que é a essência do ensinamento do Cristo, que nós precisamos deste aprendizado, tanto para a nossa vida atual, quanto para a nossa vida futura. Então, a religião e a ciência, elas entrando em conformidade uma com a outra, uma não querendo contradizer a outra, não querendo serem exclusivas, né, uma se apoiando na outra,
é aí que está estruturado, que está alicerçado a evolução da humanidade e, por consequência, a evolução desse planeta, né? A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam, né? É o que nós acabamos de comentar, cada um olhando somente para si, elas tinham mesmo essa condição de se repelirem, porque uma não admitia a condição da outra, não admitia os acontecimentos, né, os fatos reais de uma e outra. Uma vez comprovadas pelas experiências essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, com esse estudo, né, com essas comprovações, né, que houve tanto por parte, né, da ciência material quanto da ciência espiritual, as duas não têm o que se contradizer uma à outra, né? E esse encontro, claro, fez com que somente aquela visão materialista fosse vencida, que entendeu-se que existe algo além da matéria, né? Existe um princípio inteligente para se juntar à matéria, né? Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. Como foi? A ciência evoluiu, né, durante 18 séculos, até a chegada do Espiritismo, e é assim que tinha que ser, né? Possivelmente nós vamos ver em alguns textos aqui que nós vamos ler, que a ciência passou 18 anos se fundamentando, né, trazendo descoberta, levantando hipóteses e comprovando, né? E nesse processo, né, de testar e de provar, Kardec utilizou basicamente o mesmo método com a doutrina dos espíritos, né? Então, por isso que ele está dizendo que veio aqui marcar uma nova era na humanidade, porque estava tudo sendo comprovado do ponto de vista científico também, científico a parte espiritual, porque Kardec usou as mesmas metodologias que a ciência usava para poder comprovar, né, essa existência dessa inteligência junto à matéria. E, então, comprovando, né, que o homem ele é composto de matéria, né, o corpo físico, e é uma matéria que ela é a mesma matéria de tudo que Deus criou, ela simplesmente está condensada de uma maneira diferente, mas a matéria é a mesma. Então, a ciência provando isso, mas ela precisava admitir que tinha uma inteligência, né, no que diz respeito à humanidade, né, uma inteligência que se juntava a essa matéria, algo a mais que se juntava a essa matéria. E veio o Espiritismo com Kardec para poder comprovar, né, demonstrar essa condição, né, que o homem é composto de matéria e de espírito. E que tudo isso está conforme as criações divinas. Uma coisa não contradiz a outra, né? Uma não deve ser contra a outra, está tudo certo. E é assim que nós precisamos compreender. Cada um ter essa fé raciocinada, nós, né, termos as nossas fé raciocinadas para não cairmos, não incorrermos no erro. E então aqui na Gênesis também, né, como um complementar, lá no capítulo 1, né, da Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, tem alguns dizeres de Kardec que eu trouxe aqui também para nos ajudar a entender essa interação, né, entre um e outro, entre a ciência
religiosa, né, a ciência moral e também a ciência da matéria. Então, Kardec diz lá ao longo desse capítulo 1, né, tem esses dizeres de Kardec, essas explicações para que nós possamos compreender essa aliança. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, essa descoberta, né, ou essa compreensão, né, de onde nós estamos, de onde nós viemos, aonde nós estamos, para onde nós vamos, né, isso foi uma verdadeira descoberta científica sobre o ser. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Por isso que nós comentamos anteriormente lá que o Espiritismo veio somente depois de 18 séculos, depois da ciência estar completamente experimentada. Aí sim vem o Espiritismo, que era o momento dele chegar somente nesse auge da evolução científica, né, para que ele pudesse ser bem compreendido e não ser repelido, para que ele se juntasse a essa evolução científica para se fundamentar e assim nos auxiliar com a nossa evolução em todos os aspectos, tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista da moral. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem umas às outras, à proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia conservou os erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto, para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com auxílio das luzes que trouxeram a física e a química. Então, veja que Kardec está colocando aqui até a evolução, né, da ciência. Uma foi apoiando na outra, da ciência material. Né? Uma foi apoiando na outra para que pudesse haver esse desenvolvimento, porque uma por si só, ela não se sustentava. Ela tinha que apoiar numa outra para que assim as duas, né, as três ou todas as ciências materiais fossem dando sentido uma à outra, dando respostas uma à outra. Não é diferente, né, nessa condição da ciência espiritual, que ela precisa vir apoiar a ciência e a ciência se apoiar na ciência espiritual para, né, explicarmos, né, para desmistificarmos muitos conhecimentos, muito entendimento, e principalmente do Evangelho do Cristo, que foi completamente distorcido ao longo desses séculos, né? O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por provas inconclusas. Estudou, analisou e tornou-lhe evidente a ação. Ou seja, né, o Espiritismo veio fazer o mesmo processo que a ciência material utilizou para comprovar as suas hipóteses, Kardec fez com o Espiritismo para que ficasse comprovada a existência do espírito, a existência de uma ciência espiritual, né, que é também uma criação, uma lei da natureza.
ao elemento material juntou-se a ele o espiritual. Elemento material e elemento espiritual, esses dois princípios, né, as duas forças, que são as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis, né? Quantas coisas, né, quantos fatos não eram tratados como uma condição assim sobrenatural, né? Fatos que não tinham explicações. Com o advento da ciência espiritual, tudo ficou explicado, que não existe nada de sobrenatural. Tudo que acontece aqui, né, neste nosso planeta, está de acordo com as leis divinas. Tudo está certo. Tudo tem o seu porquê, né? Então, aquilo que era tratado como sobrenatural não tem nada de sobrenatural, é completamente natural, faz parte da lei natural, né? E a inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além do limite do tempo e do espaço. Sondou o mistério dos céus insondáveis e explicou o enigma da criação. O mundo exterior desdobrou sobre o olhar da ciência, e os estudos do homem permitiram que se elevasse até o conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. E se não lhe foi dado olhar face a face a causa primeira, ao menos chegou à noção matemática da série das causas secundárias. Ou seja, o homem, quando ele desdobrou, né, o olhar, né, mais amplo, ele foi descobrindo e ele chegou, né, até a causa primeira. Ou seja, ou melhor dizendo, ele foi tendo as suas descobertas, mas se ele não chegou a estar face a face com a causa primeira, o que é essa causa primeira? Está respondido lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, se não foi possível ficar face a face com Deus, foi possível entender e explicar as consequências desta causa primária, né? Então, que são todas aí os acontecimentos, todas as leis que existem, todos os efeitos que são todos naturais e não tem nada de misticismo, nada de excepcional, né? É tudo natural, o acontecimento. E aqui, só para terminar, um trabalho feito, né, por um palestrante espírita chamado Sérgio Biasi Gregório, um trabalho que ele fez sobre a ciência e o espiritismo. Lá no resumo, né, deste trabalho dele, ele disse o seguinte: sem uma clara distinção entre o bem e o mal, podemos enveredar todo o nosso progresso científico para a destruição do nosso planeta. Então, o que é clara distinção entre o bem e o mal? O que é entender o bem e o mal? Nada mais é do que a ciência moral. Então, se nós não tomarmos cuidado para esse entendimento, se nós ignorarmos esse conhecimento que nós precisamos ter, nós estamos correndo o risco de destruir todo esse nosso planeta, toda a nossa evolução científica. Se nós fizermos mau uso, né, das descobertas científicas, né, usarmos mal, nós estaremos destruindo tudo, nós estaremos remando contra a natureza, né, da humanidade, que é evoluir, que é fazer o bem. E se nós não pensarmos no sentido de todo o planeta, vamos pensar somente na nossa condição individual, em nós, como seres individuais e o universo que somos, universo individual, né? Nós precisamos ter essa distinção do bem e do mal para podermos aplicar, na medida do possível, né, o bem em nossas ações, para assim nós estarmos evoluindo. E ele
segue aqui dizendo: sabe-se que cada um deve progredir por si mesmo, descobrindo as suas próprias verdades. Porém, a presença de um professor diminui o tempo que levaríamos caso quiséssemos descobrir tudo por nós mesmos. O Espiritismo é esse professor que nos estimula o pensamento na busca da verdade e na prática da caridade, como meio de salvação de nossas almas. Então, vamos ficar aqui com essa reflexão, né? Vamos procurar burilar o nosso pensamento com todo esse conhecimento que a doutrina trouxe para nós. Vamos pautar a nossa fé dentro de uma razão, né? Vamos procurar estimular o nosso pensamento na busca da verdade, daquilo que realmente para que nós possamos, assim, nos fortalecermos e compreendermos que a prática da caridade é a salvação de cada um de nós, e que isso é um trabalho que nós temos que fazer, como ele mesmo disse aqui, né? Que cada um de nós devemos progredir por nós mesmos. Então, vamos ter essa compreensão, né, de algo que Kardec trouxe para nós, quando ele disse: sem a caridade não há salvação. Então, nós precisamos ter essa compreensão do que é o bem e o que é o mal, para que nós podemos nos sustentarmos neste caminho da caridade, para que nós possamos juntos evoluirmos espiritualmente e assim melhorarmos, porque é para isso que nós estamos aqui, melhorarmos a energia desse planeta e fazer com que ele seja um mundo bem melhor. Então, que fiquemos com essa reflexão. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Que Deus e Jesus abençoe os seus lares e a todos, né, que aí habitam. E até uma próxima oportunidade.